Minha história narra a jornada de uma mulher de 32 anos, com um passado tão complicado quanto as estradas sinuosas do interior do Maine, onde acabei parando. A vida não havia sido gentil comigo, e minhas escolhas nem sempre foram as melhores. Após uma série de empregos sem futuro e um casamento fracassado, me vi atraída por essa parte do país, em busca de um recomeço. As cidades pitorescas e um tanto isoladas daqui tinham o poder de curar ou engolir você por inteiro. Eu estava determinada a fazer parte do primeiro grupo. Consegui um emprego em um pequeno motel, um lugar que parecia ter visto dias melhores, assim como eu. Era administrado por um homem de meia idade e rude chamado Hank, que não fazia muitas perguntas sobre meu passado. O motel raramente estava cheio, atraindo mais viajantes solitários e os ocasionais locais em busca de uma noite fora de casa. Não era muito, mas era o suficiente para que eu mantivesse minha cabeça baixa e ganhasse meu salário. O trabalho era simples: fazer o check-in e o check-out dos hóspedes, garantir que os quartos estivessem limpos e administrar a recepção, o que na maioria das vezes envolvia ler revistas antigas e ficar de olho no relógio. Eu morava em um pequeno quarto nos fundos do motel, que Hank me permitia ter de graça como parte do meu emprego. Não era luxuoso, mas era mais do que eu havia tido em muito tempo. Em uma noite de outono tardia, algumas semanas antes do Halloween, as coisas tomaram um rumo inesperado. Uma tempestade estava se formando lá fora, daquelas que te fazem agradecer por estar dentro de casa. O motel estava particularmente silencioso naquela noite, com apenas alguns hóspedes hospedados. Eu estava me preparando para uma longa noite de leitura quando o sino da recepção tocou. Em pé, ali estava um homem, encharcado pela chuva, parecendo cansado e inquieto. Ele solicitou um quarto para passar a noite, nada de anormal até então, mas havia algo em sua atitude que me deixou tensa. Ele pagou em dinheiro, evitando contato visual, e pediu um quarto no fim do motel. Eu lhe dei o quarto 7, o último quarto no corredor, entregando-lhe a chave. A noite se arrastou e a tempestade se intensificou. Por volta da meia-noite, quando eu estava prestes a ir dormir, ouvi um som que não pertencia à tempestade. Um grito abafado vindo da direção do quarto 7. Meu coração acelerou enquanto eu me aproximava do quarto, minha mente girando com possibilidades. Bati timidamente, chamando pelo hóspede, mas não houve resposta. Em caso de emergência, peguei a chave mestra e abri a porta sorrateiramente. Não vi nada pela fresta. O quarto estava completamente escuro e eu não conseguia ver ninguém. Então, chamei pelo quarto. Senhor, está tudo bem? Precisa de ajuda? Não ouvi nada além do silêncio e da tempestade rugindo lá fora. Abri a porta e entrei. A cama estava intocada e o único sinal de que alguém havia estado ali era o chão molhado pela água da chuva que o homem havia trazido. Vasculhei o motel e os arredores, mas não havia sinal do homem. Era como se ele tivesse desaparecido no ar, deixando para trás apenas o eco daquele grito e um crescente sentimento de inquietação na minha mente. No dia seguinte, Hank descartou minhas preocupações, sugerindo que o homem provavelmente havia saído por causa da tempestade ou que eu havia imaginado o grito em meu estado meio adormecido. Mas eu não conseguia afastar a sensação de que algo terrível havia ocorrido. Conforme os dias passavam, eu começava a sentir que estava sendo observada, e ocorrências estranhas começaram a acontecer no motel. Uma noite, enquanto eu fechava a recepção, as luzes no corredor piscaram erraticamente, mesmo com o tempo calmo, e não havia razão lógica para isso. Em outra ocasião, encontrei a porta do quarto 7 entreaberta de manhã, embora eu me lembrasse nitidamente de tê-la trancado na noite anterior. Tentei convencer a mim mesma de que era apenas estresse e isolamento afetando minha mente, mas lá no fundo, sabia que algo não estava certo. Apesar da atitude desdenhosa de Hank, eu não conseguia me livrar do meu desconforto. Minhas noites na recepção se tornaram um período de vigilância, com cada som e sombra me fazendo dar um pulo. Então, conforme o outono avançava e as árvores perdiam suas folhas, outro hóspede inquietante chegou. Era uma noite chuvosa, muito parecida com a noite do primeiro incidente. Uma mulher, parecendo desconfiada e preocupada, fez o check-in. Ela especificamente pediu o quarto 7, sua voz mal acima de um sussurro. Vi seus olhos se movendo nervosamente, e esse pedido me deu um arrepio na espinha. Mas obedeci, entregando-lhe a chave com uma mão trêmula. Conforme a noite envolvia o motel, me vi forçada a ouvir qualquer som que viesse do quarto 7. As horas passavam lentamente,
cheias de um silêncio opressor. Então, novamente, em algum momento após a meia-noite, o silêncio foi interrompido por um grito, vindo novamente do quarto 7. Meu coração disparou e corri para o quarto. A porta já estava aberta, balançando suavemente. Eu a empurrei, meio esperando encontrar outro quarto vazio, mas dessa vez, a mulher estava lá, sentada na cama, com o rosto enterrado nas mãos, soluçando incontrolavelmente. Quando entrei cautelosamente no quarto 7, encontrei a mulher encolhida em um canto, seu corpo tremendo e seus olhos arregalados de medo. Inicialmente, ela estava incoerente, suas palavras abafadas pelos soluços e olhares rápidos e temerosos ao redor do quarto. Gradualmente, à medida que ela se acalmava, suas frases fragmentadas pintavam uma imagem perturbadora. Embora evitasse entrar em detalhes explícitos, ela disse que quando entrou no quarto, teve uma sensação inquietante de estar sendo observada. Começou a ouvir coisas também, como se alguém estivesse no quarto com ela. Antes que eu pudesse tirar muito mais dela, ela estava decidida a deixar o motel imediatamente, insistindo que ficar mais tempo era impensável. Sua urgência me assustou, e me vi olhando nervosamente ao redor do quarto também, ajudando-a a pegar suas coisas enquanto ela saía rapidamente do motel, seu carro desaparecendo na noite chuvosa. Depois disso, fiquei com um profundo sentimento de inquietação. O que quer que tivesse acontecido no quarto 7 havia perturbado aquela mulher. No entanto, o mistério do que era ficou apenas isso, um mistério. Tentei investigar o passado do motel, cavando nos arquivos de notícias locais e fóruns online. Aparentemente, havia alguns rumores, histórias perturbadoras. As pessoas escreviam nas avaliações do motel. Ex-hóspedes falavam sobre sentir-se observados, ouvir barulhos estranhos durante a noite. Mas não havia nada concreto, nada que pudesse explicar o que estava acontecendo no quarto 7. Até comecei a manter um diário, documentando tudo o que acontecia de incomum no motel, especialmente qualquer coisa relacionada àquele quarto. Uma noite, decidi passar a noite no quarto 7. Pode me chamar de louca. O quarto estava especialmente frio, e à medida que a noite avançava, eu não conseguia me livrar da sensação de estar sendo observada também. Mas nada aconteceu. Não houve gritos, nem desaparecimentos misteriosos, apenas um crescente sentimento de paranoia. Talvez eu devesse me considerar sortuda. Ao nascer do sol, saí do quarto, sentindo-me mais confusa do que nunca. Estava tudo na minha cabeça? Os incidentes com os hóspedes eram apenas coincidências, amplificadas pelos meus próprios medos? Ou havia realmente algo sinistro sobre o quarto 7, algo que espreitava além do alcance do entendimento? No final, deixei o motel, deixando o mistério daquele quarto sem solução. Segui em frente com minha vida, mas as lembranças desses eventos ainda persistiam. De vez em quando penso sobre isso, e não consigo deixar de sentir que talvez seja melhor não saber. Eu sou uma mulher de 28 anos. A história que vou contar aconteceu em 2016 com meu melhor amigo Chris. Desde o dia em que nos conhecemos, sempre nos metemos nas situações mais idiotas possíveis. Quero dizer, Chris fugiu uma vez e deixou meus nervos todos confusos. Mas ele voltou porque não tinha dinheiro. Quer dizer, não somos os adolescentes mais inteligentes, mas ainda assim, aproveitamos a vida. Uma noite de verão, Chris e eu estávamos passando o tempo. E estávamos tentando pensar em um lugar para explorar como sempre fazíamos. Na época, eu disse a ele que nunca tinha ido ao Old Rock House em Greenwood, na Carolina do Sul. Agora, antes de começar, deixe-me dar um pouco de história sobre a Rock House. Um homem chamado Thomas Tom Paine Tolbert construiu uma casa à prova de fogo em 1926, depois de anos de casas familiares pegando fogo. Tolbert morava na cozinha separada e usava a grande casa para armazenar relíquias de família. Tolbert passou seus últimos anos em isolamento. A fortaleza, agora em ruínas, é acessível apenas a pé e ninguém nunca morou dentro de suas paredes. Você pode procurar mais sobre a história online se quiser. De volta à minha história. Sempre me disseram que a Rock House tem muitos espíritos dentro e ao redor dela. Mas, como eu disse, na época, eu nunca tinha estado lá. Então, com isso, Chris e eu pegamos o carro do meu primo e partimos para Old Rock House. Eu já ouvi falar de pessoas indo durante o dia, mas nunca ouvi pessoas dizerem que foram à noite. Nós, sendo idiotas, fomos à noite porque... Por que não?
Fantasmas e espíritos nunca me incomodaram muito. Assim que chegamos à floresta e estacionamos na lateral da estrada, sinto uma sensação ruim percorrer todo o meu corpo. Eu fiquei ali por um momento. Acredito que Chris veja essa expressão no meu rosto e pergunte se ainda quero fazer isso. Algo está me dizendo para não sair, mas ao mesmo tempo, quero ver esse lugar mesmo à noite. Sim, vamos ver o quão assustador é esse lugar, eu disse a ele. Sim, vamos fazer isso, ele respondeu. Nós nos levantamos e começamos a caminhar pela floresta. Enquanto caminhamos, temos nossos celulares para iluminar e fazemos piadas e agimos bobamente como sempre fazemos. Nunca podemos levar nada a sério de verdade, não importa o quê. E enquanto caminhamos, não percebemos como é silencioso estar na floresta à noite no meio do verão. Encontramos o caminho para a frente da casa. Chris está na minha frente e estamos olhando para a casa. Sem porta da frente ou janelas. Tudo o que você pode ver é escuridão pura. Por algum motivo, simplesmente não consigo me mexer, mesmo que Chris esteja indo em direção ao que costumava ser a porta. Neste momento, percebo que estamos apenas em completa escuridão sem som, sem animais, sem insetos ou vento. Apenas o silêncio. Então, do canto do meu olho, vejo algo se movendo na janela superior esquerda. Mas antes de olhar completamente, ouço algo à minha esquerda e olho para lá, mas não vejo nada. Um sentimento de pavor cai sobre mim. Chris está agora na porta da casa e olha para dentro. Eu olho para a janela e lá está. Algo está lá, olhando para baixo para mim. Meu corpo fica frio. Aqueles olhos, nunca vou esquecer aqueles olhos, queimando um buraco na minha alma. Olhos amarelo-avermelhados brilhantes como fogo. De repente, ouço Chris dizer: "Ah, não." Ele se vira para correr até mim, mas meu corpo ainda está congelado. Ele agarra meu pulso e me puxa para correr. Ele nunca me solta. Enquanto corremos, estamos pulando sobre árvores caídas e os detritos de muitos viajantes para a Rock House no passado. Enquanto corremos, percebo que algo está correndo ao nosso lado, mas não ousei olhar para trás. Meu corpo está agora no modo piloto automático e Chris tem um aperto no meu pulso, ainda me puxando. Minha mente está em branco, coração acelerado, e em certo ponto, sinto como se pudesse sentir a respiração do que quer que esteja nos perseguindo. No momento em que chegamos ao carro, tudo volta para mim, e estou de volta ao controle da minha mente e do meu corpo. Pulamos no carro, e Chris vai ligá-lo. Ele tinha o rosto coberto no volante enquanto tenta ligar o carro, mas ele não liga. Começamos a entrar em pânico, minha cabeça enterrada entre as pernas e Chris ainda escondendo o rosto. "É isso, Chris. É assim que morremos por causa de coisas estúpidas como essa." Chris grita comigo para calar a boca. Que não vamos morrer e o carro vai ligar. Eu sinto essa coisa fora do carro, apenas lá. Será que é por isso que há tantos espíritos aqui? Será que leva as almas das pessoas que captura? Sinto que está nos olhando. Algo quer que eu olhe para isso, mas ao mesmo tempo, uma voz na minha cabeça está me dizendo para não fazê-lo. Eu quero chorar. O carro liga e Chris tenta sair correndo. Começamos a ir pela estrada, mas então um dos pneus estoura. Agora estamos na lateral da estrada novamente e apenas ficamos ali, sem querer sair. Está silencioso novamente. A sensação de estar sendo observado ainda está lá. Felizmente para nós, um cara em um caminhão para trás de nós. Me sinto seguro agora. O cara para e ajuda Chris a arrumar o pneu. Eu seguro meu telefone com uma luz de costas para a floresta. Ainda tenho aquele sentimento e quero virar e ver o que está lá, mas não ousarei. Algo está me dizendo para ficar parado. Depois que o pneu é consertado, vamos para o Huddle House nas proximidades para nos acalmar. A pobre mulher que trabalhava naquela noite vê algo errado, e com o pouco dinheiro que temos, a mulher nos ajuda a pagar a refeição. Nos próximos dias, coisas estranhas começam a acontecer ao redor da minha casa. Por exemplo, estou na cozinha preparando algo para o almoço, meu colega de quarto e eu estamos conversando como de costume, e a tábua de cortar voa pela cozinha. Ele me dá esse olhar e diz: "Veja o que você causou. As coisas continuam acontecendo sem motivo. Tudo porque você foi a esse lugar assombrado." Peguei a tábua de cortar e neste ponto, sinto que preciso consertar as coisas. Sempre me disseram que se você perturbar os mortos, precisa consertar as coisas. Então, com isso sendo dito, naquele fim de semana, vou ver alguns amigos que não moram longe da Rock House e digo que preciso ir lá. Então, vamos. Desta vez é de dia. Assim que chegamos lá, ainda tenho esse sentimento.
mas não digo uma palavra. Assim que chegamos à casa, meus amigos vão dar uma olhada. Eles exploram o lugar por dentro e por fora. Olho para a esquerda e não vejo nada, mas o sentimento está lá. Eu ando na direção em que Chris viu algo e olho para a sala à esquerda de mim. A sala está cheia de desenhos e pinturas por toda parte. Toda a casa está coberta da mesma maneira, mas há algo sobre uma sala. Há um pentagrama com todas as marcações ao redor dele. Grito para meus amigos que acho que alguém pode ter tentado invocar um demônio. E assim que as palavras saem da minha boca, algo desaba. Eu vou lá para fora e começo a correr para fora da casa, deixando tristemente meus amigos dentro, mas sem querer. Tudo o que faço é correr pela floresta, gritando que sinto muito, e não paro até estar fora da floresta. Meus amigos vêm atrás de mim. Estou me perguntando o que está acontecendo, então conto a eles sobre a outra noite e o que acabou de acontecer também. Neste ponto, eu queria ir embora. Entramos no carro. O amigo que está dirigindo vai ligar o carro e está morto, assim como na outra noite, mas em um carro diferente, vale ressaltar. Minha mente volta para a outra noite. Essa grande criatura escura me vem à mente por algum motivo. Eu nunca tinha visto isso antes. Será que era a coisa que nos perseguia naquela noite? Mas tento o meu melhor para não surtar. Liguei para meu colega de quarto para vir nos buscar enquanto estávamos esperando. Um carro para. Ele deve morar na estrada e saber o que aconteceu. Ele diz que toda vez que alguém vai à casa, o carro está morto quando eles voltam. Ele ajuda a ligar o carro e vamos pela estrada. Meus colegas de quarto e eu pulamos no carro. Saio o mais rápido que posso, querendo me afastar deste lugar o mais rápido possível. Meus amigos me encontraram em casa e fiz uma promessa a mim mesmo de nunca mais ir a Rock House novamente. Por algum motivo, Chris e eu paramos de sair depois. Não brigamos nem nada, apenas paramos de ser amigos e nunca falamos sobre o que aconteceu naquela noite até algumas semanas depois. Ambos parecemos ter esquecido aquela noite. Liguei para ele e perguntei o que foi que ele viu dentro da casa para fazê-lo fazer o que fez. Ele não se lembra do que viu. Pensei que não esqueceria, mas esqueci até algumas semanas atrás. Alguém me disse que seu cérebro bloqueará algo tão traumático que você não quer se lembrar do que aconteceu. Talvez seja isso que nossos cérebros fizeram por nós. É 2013 agora, e lembrei dessa história recentemente, já que alguns amigos do meu trabalho me disseram que foram visitar a Rock House. Eu disse a eles para não irem, mas eles disseram que não acreditavam em fantasmas e queriam experimentar algo fantasmagórico. Disse a eles para irem então, mas eu nunca mais iria lá, para surpresa de ninguém. Na casa geminada onde minha mãe e eu costumávamos morar, tínhamos um fantasma que chamávamos de Senhor Fantasma. Uma noite, eu estava sentado na minha cama, mexendo no computador, quando tive um ataque de tosse aleatório. Então, fui até o corredor, onde tínhamos um pouco de remédio para tosse na estante, mas não tinha o copinho medidor. No entanto, sabia que tínhamos um no armário de remédios lá embaixo. Deixei cair o frasco no corredor, o coloquei de volta na estante e fui buscar um copinho. Quando voltei, havia um copo sobre o frasco. Sei que não estava lá antes, porque quando deixei cair o frasco e o peguei, teria que ter pego o copo também. E sei que não vi um. Minha mãe estava dormindo e não soube de nada disso até o dia seguinte, e mais ninguém estava em casa. Achei que era o Senhor Fantasma me ajudando, então disse: "Obrigado, Senhor Fantasma." Tomei meu remédio para tosse e fui para a cama. Outra vez, minha irmã e o namorado dela estavam ficando conosco por algumas semanas, então eles dormiam no meu quarto e eu dormia no sofá. Uma noite, o acessório de luz no ventilador de teto acima da cama quebrou. A parte redonda que cobria a lâmpada caiu sobre o namorado dela. Da forma como eles estavam dormindo, se caísse diretamente para baixo, teria caído em cima da minha irmã. Mas caiu de lado e caiu nele em vez disso. Outra vez, minha irmã estava sozinha em casa e tomando banho. Ela ouviu alguém com botas passar pelo meu quarto do outro lado da parede do banheiro e parecia que essa pessoa passava pelo meu quarto e ia para o apartamento ao lado. Ela ouviu algo se quebrar ao lado e nosso vizinho gritar: "Que droga!" E finalmente, era Dia das Mães de 2013. Minha mãe havia falecido uma semana antes e eu estava sentado na minha cama, me preparando para o trabalho, pensando como eu ia conseguir passar por aquele dia. E ouvi uma respiração, como se alguém estivesse em pé na minha frente, respirando.
Não havia mais ninguém na casa. Eu até chequei embaixo da cama e no armário para ver se o gato estava lá. Não tinha ninguém. Eu sei que não era minha respiração, porque ouvi minha própria respiração. E então, essa outra respiração por cima dela. Não sei se era o senhor fantasma ou o espírito da minha mãe, talvez os dois, sei lá. Mas parecia que um deles estava tentando me confortar. Isso me assustou o suficiente para me distrair da dor emocional. Então isso é bom, eu acho. Quando eu era criança, costumava morar na casa da minha avó. A casa era pequena, mas ela não morava lá na época, e meus pais estavam meio sem dinheiro. Meu pai sempre reclamava que tinha um pressentimento ruim sobre a casa. Ele sentia que algo estava errado. Uma noite eu estava dormindo e de repente acordei. Não havia nada nem ninguém lá. Mas havia algo acontecendo. Minha luminária estava literalmente balançando de um lado para o outro do teto. Fiquei bastante assustado. Então chamei minha mãe. Ela entrou e acendeu a luz. A luminária parou de se mover e ficou estático no lugar. Quando contei a ela o que aconteceu, ela não acreditou em mim. Alguns anos depois, minha mãe estava preparando uma refeição enquanto meu pai e eu estávamos assistindo TV. Houve um barulho repentino vindo do banheiro. Agora, o que foi isso? Meu pai foi ao banheiro e descobriu que o grande espelho que tínhamos lá estava no chão. Ele caiu, mas não quebrou. Ele pensou que talvez algum gancho estivesse torto e foi por isso que caiu. Ele tentou movê-los um por um para encontrar o com defeito. Todos estavam perfeitamente apertados no lugar. Logo depois, minha mãe e meu pai estavam assistindo TV e eu estava sentado no chão brincando com alguns brinquedos. Uma de nossas decorações sobre a TV era uma rosa do deserto, uma pedra. Sem motivo aparente, ela pulou para fora da TV. Não caiu. Pulou quase 2 metros longe da TV, como se alguém a pegasse e a jogasse para longe. Ela caiu bem perto de mim. Minha mãe ficou chocada. Não é de se admirar que meu pai achasse que a casa estava assombrada. Felizmente, logo depois disso, nos mudamos para nossa própria casa, e as coisas estranhas pararam de acontecer. Desde que eu era criança, minha irmã brincava sobre o fantasma de um menino, observando-o a trocar de roupa quando ela tinha uns 16 anos. Minha casa fica em um complexo de 4 casas, 2 casas em cima e 2 casas no térreo, conectadas por uma escada externa. É estranho. De qualquer forma, sempre brincamos sobre isso. Meu pai comprou a casa ao lado, derrubamos as paredes e de repente tivemos uma casa muito grande. Eu peguei o primeiro quarto de 3. Minha tia pegou o do meio, entre o meu e o do meu irmão. Lembro-me da primeira de muitas vezes que meu irmão não conseguia dormir. Ele ficava acordado por dias e dias, lutando contra o sono até cair na cama de outra pessoa, principalmente da minha tia ou da minha irmã mais velha. Quando minha mãe perguntou a ele sobre isso, ele disse que sentia algo em seu quarto, como uma enorme pressão em seu corpo, e que às vezes não se sentia confortável dormindo lá. Quando seus amigos dormiam na casa, eles bebiam quietos, saindo do quarto apenas para pegar outra lata ou garrafa de cerveja na cozinha, mas nos disseram que viram alguém sentado no sofá da sala, algo como uma sombra em forma de humano, e depois desaparecia. Coisas caem das prateleiras e às vezes as frutas estragam muito rápido, como nos filmes e tal. Não sabemos o que está acontecendo, mas minha mãe acende velas sagradas uma vez por mês e tem um galão de água benta, apenas por precaução. Quando eu era criança, nos anos 90, eu costumava odiar seriamente ir para a escola. Havia pelo menos um dia por mês em que eu acordava e decidia que ia ficar em casa. Eu faria o que fosse preciso, fingir que estava passando mal, me trancar no banheiro, chorar, qualquer coisa, eu faria. Eu fazia isso porque funcionava. Meus pais eram trabalhadores de classe média baixa, trabalhavam o dia todo e não podiam ficar em casa ou discutir comigo. Quando eu estava na 4ª série, eles acabavam cedendo e simplesmente me deixavam ficar em casa sozinho. Nos dias em que eu fingia estar doente, lembro-me de uma manhã em que acordei e não precisei fingir. Meu estômago estava embrulhado, minha garganta estava pegando fogo
e eu nem conseguia engolir minha própria saliva. Parecia que qualquer coisa me fazia vomitar. Meus pais me deram uma lata de sopa de galinha com macarrão e colocaram tudo em uma tigela no fogão e me disseram para ler as instruções para esquentar no micro-ondas se eu tivesse fome de novo. Eu nem mesmo saí da cama e lá se foram eles. Até minha irmã já tinha ido, correndo para pegar o ônibus. Devido ao meu hábito de ficar em casa, eu estava determinado a me divertir um pouco, mesmo que isso causasse um pouco de desconforto. Eu me acomodei na poltrona reclinável, que eu considerava uma cadeira de jogos, e joguei alguns dos meus jogos favoritos, assisti desenhos animados, programas de auditório, todas as coisas habituais que passavam durante as manhãs no início dos anos 2000. Quando os programas se tornavam principalmente talk shows, desliguei a TV e explorei um pouco a casa. Meu quarto ficava no segundo andar, mas eu tinha minha própria estante de livros, TV, PlayStation, até meu próprio banheiro. No andar de cima, a única coisa que me obrigava a descer as escadas era encontrar algo para comer. O banheiro no andar de cima ficava ao virar do canto do meu quarto, no final do corredor. Por nenhuma razão específica, esse banheiro me dava arrepios desde o primeiro dia. Eu pessoalmente acreditava em fantasmas e coisas assim quando era criança. Novamente, sem motivo real, criei a ideia na minha cabeça de que às vezes via coisas lá embaixo no final do corredor. A realidade era que havia uma janela lá em cima na parede que lançava sombras estranhas na base da parede. Eu sabia disso, mas gostava de me assustar e aos meus amigos quando eles vinham para casa. Estava lá em casa sozinho, precisei fazer xixi. Decidi que desceria as escadas tanto para usar o banheiro quanto para investigar nossa geladeira. Quando me levantei, dei um passo lateral para o corredor e, é claro, vi algo estranho do canto do olho. Parecia um homem grande e imponente no canto do corredor. Isso me assustou, e corri escada abaixo e esperei. Nada. Eu imaginei que se fosse uma pessoa real, eu ouviria os passos. Como você pode imaginar, eu estava sozinho. Fui ao banheiro, fiz o que precisava fazer, e depois fui para a cozinha. A geladeira ficava ao lado da nossa porta da frente. Então, enquanto eu olhava para dentro, estava paralelo à maçaneta da porta da frente. Eu estava olhando ao redor e não encontrando nada que eu pudesse comer quando ouvi algo estranho. Um tilintar. Olhei para o lado e exatamente o que eu pensei que estava acontecendo. A maçaneta da porta da frente estava mexendo para frente e para trás. Graças a Deus estava trancada. Meus pais eram muito preocupados com segurança. Até o trinco estava trancado. Mas ainda assim, eu sabia imediatamente que não era ninguém que morava ali. Nós morávamos em um bairro bastante bom. Um subúrbio de tamanho médio. Mas na minha mente na época, tudo era possível. Ao lado da porta, havia uma grande janela, e algo se movia de um lado para o outro, além da cortina. Eu assisti horrorizado enquanto um cara velho e magro se inclinava com as mãos em concha no vidro e olhava para dentro. Seus olhos foram para a esquerda, depois para a direita, e caíram sobre mim. Um grande e horrível sorriso se estendeu pelo rosto dele. Ele bateu no vidro como se eu fosse algum animal no zoológico. Lembro-me de fechar a geladeira com tanta força que pude ouvir tudo se mover lá dentro. Por algum motivo, provavelmente adrenalina, pensei que minha mãe ia me matar quando chegasse em casa e abrisse a geladeira e encontrasse a armadilha que eu tinha acabado de fazer. Eu me preocupava mais com isso do que com o cara olhando pela janela novamente. Eu tinha uns 10 ou 11 anos quando isso aconteceu, então me imaginava um jovem forte. Na minha cabeça, eu também estava acostumado a ficar em casa sozinho e tinha lidado com muitas pessoas diferentes batendo em nossa porta. Trabalhadores da eletricidade e da água, verificadores de medidores de gás, mormons, testemunhas de Jeová e qualquer outra pessoa propensa a bater. Passei por uma lista mental enquanto observava esse estranho. Ele definitivamente não estava ali para ver minha mãe ou meu pai. Definitivamente não estava a trabalho, nem mesmo estava batendo na porta. Quero dizer, se existe um sinal de perigo, esse cara estava firmemente segurando-o na mão. Ei, por que você não abre a porta? Ele disse, apontando para a maçaneta. Eu estive aqui ontem. Minha cabeça começa a girar. O que diabos esse cara está falando? Aqui ontem? Ele trabalha para o meu pai? Ele conhece minha irmã mais velha? Dei um passo à frente porque estava tão pego de surpresa. Ele quase me pegou por um segundo. Eu estava prestes a abrir a porta por negação, esperando que houvesse alguma explicação racional. Me controlei depois daquele primeiro passo. Balancei a cabeça. De jeito nenhum, cara.
Ele também balançou a cabeça e depois chutou a parede da casa com força suficiente para me fazer pular. Toda a cozinha estava atrás de mim e as escadas ficavam à direita da sala, onde começava a sala de estar. Do outro lado da cozinha, havia um pequeno corredor que levava ao quarto dos meus pais, além da lavanderia, um banheiro e a entrada lateral para a garagem. Quando me lembrei da garagem, todo esse plano entrou em ação na minha cabeça. Até hoje, nunca tive um pensamento mais limpo e pragmático do que naquele dia. Isso meio que me deixa chateado, em dizer a verdade. E me disseram que é porque foi a única vez que minha vida esteve realmente em perigo. De qualquer forma, mantínhamos muitas coisas na garagem, como nossos equipamentos de acampamento e ao ar livre. Isso também incluía minha pistola de paintball especial barata do Walmart. Era uma daquelas pistolas de bombeamento cinza claro, transparente, que tinha o cilindro de gás na parte inferior do cabo e lançava uma bola de tinta com força suficiente para quebrar uma janela. Eu sei disso por experiência própria. Eu a peguei imediatamente. Troquei o cilindro por hábito, porque sabia que o que quer que estivesse lá dentro tinha que ter passado da validade. Eu enfiei um punhado de bolas de tinta lá, pronto para usar. No entanto, olhei para baixo e vi algo mais que guardávamos na garagem. O tronco de divisão, que tinha um machado espetado em cima. Eu o arranquei e o coloquei na minha calça de pijama. Rastejei de volta pelo corredor. Agora posso ouvir o cara mexendo na porta. Então, quando eu olho em volta do canto, ele não está mais olhando pela janela. Corri tão rápido quanto meu corpo doente permitia pelo corredor e então subi as escadas. O patamar dava direto para o meu quarto, onde planejava me barricar. Eu pensei em atirar no cara se ele subisse as escadas, e se isso não o dissuadisse, teria que usar o machado quando ele entrasse. Na minha cabeça era infalível, mas algo me disse para parar. Algo melhor me ocorreu então. Em vez de ir para o meu quarto, virei a esquina em direção ao banheiro assustador no final do corredor. Parecia loucura, mas algo me disse que este era o melhor plano. Parei e fui para o banheiro. Abri a janela o mais silenciosamente possível. Eu sabia que se conseguisse passar pela abertura, sabia que o telhado era fácil de andar a partir daí. Eu já tinha subido no telhado dessa forma várias vezes, e sabia que se me esgueirasse, conseguiria ver a porta da frente. Me puxei através da janela, andei de mansinho pelo telhado, tendo cuidado para não ficar muito alto ou pisar com força demais. Honestamente, o cara era adulto. Ele poderia simplesmente subir no telhado sem problemas. Eu queria surpreender esse cara. Depois de alguns passos, cheguei e vejam só, lá estava ele, ainda mexendo na porta. Ele tinha uma chave de fenda, um cartão de crédito, um cabide, literalmente, um kit que os caras teriam do filme. Esqueceram de mim. Era caricato. O cara até tinha cabelos loucos e roupas bobas, como calças que eram muito altas. Era óbvio que essa pessoa era um estranho. No momento, desejei ter pego o telefone apenas para ligar para a polícia, e percebi que não fazia ideia do que esse cara era realmente capaz. Mas ele estava desesperado o suficiente para entrar em nossa casa. Parece loucura, mas eu juro que é a única coisa que eu poderia pensar. Comecei a gritar citações de videogame para esse idiota. As mais duronas que eu conseguia lembrar de qualquer jogo da época. Obviamente, acrescentei uma série de palavrões, e quando comecei a gritar, o cara pulou de susto. Vê-lo assustado apenas nesse breve momento me deu uma confiança totalmente nova. Comecei a atirar nele com bolas de tinta. No peito, nas mãos, no rosto, na garganta. Eu atirei nele em todos os lugares, preto e azul, literalmente. Ele estava a apenas 15 ou 20 pés de distância, e eu atirei em tudo. Naquela época da minha vida, eu conseguia acertar um cocô de cachorro a 15 metros de distância. Um homem adulto era um alvo fácil. Nunca vou esquecer como ele começou a gritar, como se estivesse gritando com o topo dos pulmões. Acho que ele pensou que eu estava atirando de verdade, já que aquelas velhas pistolas de paintball de um único bombeamento eram altas pra caramba quando disparavam. Some a isso a picada instantânea que ele sentiu. Ele provavelmente pensou que era real por um segundo ou dois. De qualquer forma, ele saiu da minha visão dançando. Ele se recompôs e começou a gritar ameaças de todos os tipos. Ele estava dizendo tudo isso com uma voz profunda e assustadora que ele não tinha antes quando estava me pedindo para abrir a casa. Corri para o outro lado do telhado e, por Deus, lá estava ele, andando pela esquina oposta. Eu nem preciso dizer que atirei nele novamente, mas dessa vez
Ele apenas saiu correndo e pulou a cerca. Ele voltou para o pequeno córrego que separava algumas casas, lavou a tinta de cima dele e depois vagou pela estrada. E você pode acreditar que eu o observei a cada passo. Depois que ele desapareceu, corri o mais rápido possível para dentro de casa, nunca largando minhas armas, e peguei o telefone. Eu queria ligar para a polícia, mas optei por ligar para minha mãe em vez disso. Ela trabalhava muito mais perto e seria capaz de chegar em casa, pelo menos um pouco mais rápido. Eu contei tudo a ela e ela ligou para o meu pai. Ambos apareceram não muito depois. Eu desabei nesse ponto, pois a realidade se instalou de que eu estava realmente em perigo. A história realmente fica meio louca. O cara que olhava pela janela, aparentemente ele não estava blefando. Alguém tinha estado em nossa casa no dia anterior, e meus pais estavam cientes disso, porque algumas coisas foram movidas pela casa. Eles notaram uma janela aberta no quarto deles, alguns livros foram movidos, roupas também, e alguém havia deixado um cigarro no lavatório do banheiro. Eles sabiam que não éramos nós crianças, obviamente. Nenhum de nós fumava. Eles se certificaram de trancar as portas, mas além disso, realmente não sabiam o que pensar. Acontece que o cara que espiava pela janela havia estado rondando casas em todo o nosso bairro. 2 ou 3 já haviam sido roubadas, e uma quarta, uma casa de veraneio. Mas mais de uma dúzia foram sondadas e avaliadas, incluindo a nossa. Ele chegava a uma casa, revirava o máximo possível de pertences antes de ser descoberto e voltava no dia seguinte, exatamente quando todos estavam saindo, para pegar o que queria. Ele não contava comigo ficando em casa naquele dia, meus pais trancando tudo após terem tido aquela primeira experiência estranha. Estou tão feliz por viver na época em que vivo. Como você pode imaginar, agora tenho câmeras por toda parte, segurança máxima e um grande revólver em vez daquela arma de paintball. Tudo graças àquele estranho da minha infância. Estou aposentado agora, mas trabalhei como inspetor para empresas privadas e para o condado ao longo da minha carreira. Na época, eu estava trabalhando por conta própria, fazendo trabalhos temporários para ver se conseguia me sustentar sem uma grande empresa por trás de mim. As coisas estavam indo bem, mas por causa da natureza do meu trabalho, eu estava aceitando chamadas que normalmente não aceitaria. Chamadas estranhas, como eram chamadas na minha indústria. Avaliações de prédios deteriorados, inspeções de construções feitas pelos próprios moradores, coisas assim. As pessoas queriam que eu deixasse passar algumas coisas, basicamente. Eu estava em um desses trabalhos quando conheci alguém que realmente não queria conhecer. Fui contratado por um construtor de casas particular para inspecionar uma casa que estava pela metade em sua construção, e depois eles submeteriam minha inspeção ao condado. Mas acho que eles estavam planejando apresentá-la como uma construção completamente finalizada, ou algo do tipo. Havia algum tipo de esquema acontecendo, mas do meu lado era apenas um pagamento. Cheguei à casa, que estava meio afastada em uma parte de trás de um empreendimento, longe das outras construções novas, a maioria das quais eram projetos corporativos onde 10 ou 20 casas iguais seriam construídas em um bairro, todas de propriedade da mesma entidade. Depois, havia algumas propriedades particulares, onde compradores privados obtinham um terreno e construíam suas próprias casas unifamiliares personalizadas. Era isso que eu iria inspecionar aqui. Honestamente, era uma ótima propriedade e uma casa incrível, mas dava a impressão de fraude, quase como um estilo mafioso. Entro e começo a fazer meu trabalho, andando com uma prancheta e uma lanterna. Estava tudo indo bem até chegar à parte de trás da casa. Ouço algo. Parece que há lixo espalhado em alguns dos cômodos. E ouço um zumbido, como um rádio ou algo assim. Então me toquei. Provavelmente havia um empreiteiro aqui, alguém terminando a colocação do drywall ou algo assim. Dou uma espiada no quarto principal e lá dentro vejo uma mulher. Ela está suja, com cerca de 30 ou 35 anos. Definitivamente não está trabalhando na propriedade. Com licença, você deveria estar aqui? Perguntei, esperando que ela fosse a esposa do comprador da casa ou algo assim. Claro que deveria. O que você está fazendo na minha casa? Ela respondeu. Ah, eu sou o inspetor de imóveis. Agendei com seu marido e o empreiteiro para fazer uma inspeção completa. Acho que não percebi que alguém estaria aqui. Resmunguei, esperando alguma resposta. Ela resmungou algo e desapareceu no banheiro. Nem todo o drywall estava pronto, então ainda conseguia ver seus pés e braços
enquanto ela se movimentava, fazendo esses barulhos estranhos. Nesse ponto, estava um pouco assustado e pronto para sair dali. Isso foi bem antes dos celulares, então estava sozinho ali, pelo menos até chegar ao meu carro. Até então, não tinha encontrado muita coisa estranha em minha carreira. E essa mulher estava prestes a me dar uma grande surpresa. Ela voltou do banheiro com a maior faca de cozinha que já vi e a cravou em um pedaço de drywall pendurado. Instintivamente, dei um passo para trás e fiz o meu melhor para perguntar o que diabos ela estava fazendo. "O quê? O que você está fazendo?" Saiu algo sem sentido da minha boca. Mas ela não perdeu o rumo. "Eu não tenho marido, então acho que você precisa sair." Olhei para o chão e vi que o lixo era, na verdade, coisas acumuladas. Embrulhos de comida, lenços de papel, papel higiênico. Essa mulher estava louca e sem teto e acabou de se mudar, pelo que parecia. Ela estava invadindo o lugar há pelo menos alguns dias, provavelmente sem ter preocupação alguma. E agora, a única coisa que a irritou foi eu, e estou preso aqui com ela. Tudo bem, a lógica simples prevalece. Hora de ir embora. Coloquei minha prancheta em uma prateleira, chequei os bolsos em busca das chaves do carro e comecei a me afastar em direção à saída. "Não deixe suas fotos aqui. Eles vão querer de volta na delegacia", ela disse, apontando para minha prancheta. Balancei a cabeça e levantei as mãos para mostrar que estavam vazias e continuei me movendo para trás. Ela não gostou disso, começou a respirar estranhamente, pesado e profundo. Respirei fundo e voltei para pegar a prancheta. Qualquer coisa para amenizar o clima. Isso a deixou ainda pior. De repente, essa mulher começou a gritar como um monstro. Ela veio correndo na minha direção e me assustou tanto que quase caí para trás. Só consegui me segurar pelo batente da porta, o que posso afirmar firmemente que aguentou meu peso. Ótima construção na minha inspeção até agora. Felizmente, ela parou de repente. Não chegou realmente a me atacar, mas seu grito criou outro som, algo fora do lugar. Virei-me para encontrar um homem um pouco mais velho do que a mulher sair cambaleando de um armário ou algum canto parcialmente acabado. Ele estava sem camisa, tatuado e magro, definitivamente um viciado. "Você me acordou", ele disse. "Você não deveria estar aqui. Por que me acordou?" Tentei responder, mas o que diabos eu ia dizer para esse cara? Pela aparência dele, sabia que a lógica não funcionaria. Então, a mulher voltou pelo corredor de onde estavam e me deixou meio encurralado. "Meu marido o enviou", ela disse, jogando toda a culpa em mim. Então, o cara começou a pirar, flexionando, agitando, hiperventilando e coisas do tipo. Ele começou a me pressionar sobre como o marido dela os encontrou, onde ele estava e se estava perto. Total paranoia de viciado. Eu os assegurei que não conhecia o cara, não tinha nada a ver com eles. Eu estava apenas lá para fazer uma inspeção na casa. Cometi um erro e fui ao endereço errado, e iria embora sem mais problemas. Eles nunca mais me veriam. Pelo que consegui entender, estavam fugindo do marido da mulher, que era traficante de drogas, e deviam uma quantidade enorme de dinheiro para ele. Estavam indo embora da cidade a pé e avistaram a construção parcial, que se tornou seu pequeno refúgio por pelo menos 48 horas. Mas não importava. Eles não deixariam isso passar. Estavam completamente convencidos de que eu era responsável pelo marido dela, os encontrou, e agora alguém precisava fazer alguma coisa. Foi de longe o impasse mais assustador que consigo imaginar, pois não estava preparado para enfrentar não uma, mas duas pessoas agitadas por drogas. Enquanto eles se aproximavam, percebi que a única carta na manga era o que eles mesmos estavam dizendo. Eu tinha que ir com uma mentira, e, no momento em que fiz isso, eles mudaram completamente. Seu marido não vai gostar nada disso, sabe? Ele está lá fora, certo? Disse, apontando para a janela. Ambos ficaram boquiabertos e correram até a janela para espiar pela cortina, trabalhando aquela janela como verdadeiros loucos para ver o que estava lá fora. Comecei a recuar pela casa até ganhar alguma distância, e então corri o mais rápido que pude para chegar ao meu carro. Fiquei horrorizado quando olhei para cima e os vi me seguindo pelo gramado da frente. Eles estavam muito mais pálidos e magros do que eu havia percebido quando estavam dentro da casa. Sob o sol, eram ainda mais assustadores por causa de sua aparência. Deixei cair minhas chaves na terra antes mesmo de conseguir destrancar meu carro. Tudo o que pude fazer foi pegá-las e começar a correr novamente, mirando no próximo grupo de novas construções.
Vi alguns caminhões estacionados perto deles mais cedo. Então estava rezando para que uma equipe de construção estivesse por perto. Qualquer pessoa normal para me ajudar a equilibrar as equipes. Felizmente para mim, não precisei correr muito longe e mantive uma boa distância dos moradores da casa. Mas eles ainda não desistiram da perseguição. Cheguei à casa mais próxima e lá uma equipe de 5 caras me encontrou com martelos e serras, me perguntando o que diabos eu estava fazendo. Era exatamente o que eu queria ver. Expliquei que era um inspetor de imóveis, estava trabalhando ao lado, alguns viciados dentro me pegaram de surpresa e me perseguiram até ali. Eles me deram sinal verde e foram para fora confrontar a dupla no jardim. Aconteceu exatamente como você esperaria. Os viciados começaram a contar uma história maluca e os caras da construção os dominaram e os colocaram no chão. Chamaram a delegacia mais próxima. Eles ficaram em cima deles até a polícia chegar. Momento em que tive que esclarecer um pouco mais minha história. Toda essa situação foi absolutamente louca e eles foram levados embora com suas coisas. Agradeci muito à equipe de trabalho que me salvou. Até mesmo dei alguns cartões presente para eles mais tarde naquela semana. Houve danos mínimos à casa, exceto pelo banheiro onde eles estavam escondidos, que tinha as pichações mais loucas que você pode imaginar. Juro que parecia que estava pintado com sangue, esculpido com uma faca e queimado diretamente na madeira e no drywall. Era algo de filme, tudo loucura, culto ao diabo. Sempre senti que tive muita sorte naquele dia, já que os dois pareciam bem desorientados quando fiz minha inspeção. Se os tivesse pego quando estavam mais conscientes, quem sabe o que poderia ter acontecido. Eu tinha cerca de 16 anos na época em que aconteceu, nos subúrbios de Nova Jersey. Eram cerca de 8 da noite e completamente escuro lá fora. Eu estava sozinho no apartamento onde morava com minha tia, no quarto andar de um prédio de apartamentos muito antigo em um complexo muito pequeno. As portas da frente para a escadaria deveriam ter campainhas e travas, mas isso era uma piada. Claramente não estavam em funcionamento desde 1956. Quando olhava pela janela da sala de estar, via o estacionamento. As paredes eram finas como papel e as janelas pareciam ser de vidro simples, porque dava para ouvir tudo lá fora, especialmente quando um carro chegava. Era quase instintivo olhar pela janela ao ouvir o som de um carro, porque, bem, éramos muito curiosos, eu acho. Naquela noite ouvi o som de uma caminhonete muito barulhenta. Meus tios moravam logo ali perto, e ambos dirigiam caminhonetes e nos visitavam regularmente. Então me levantei para verificar a janela para ver se era um deles. Desta vez não era. Era uma velha caminhonete Chevy toda enferrujada. Por dentro havia 2 adolescentes. Assim que cheguei à janela, o motorista apontou diretamente para mim, como se soubesse absolutamente quem estava procurando e onde eu estava. Isso me assustou pra caramba e dei um passo para trás. Estava prestes a ir para outro cômodo e tentar esquecer quando houve uma batida na porta do apartamento. Tudo o que consegui pensar foi: que diabos? Caminhei até a porta o mais silenciosamente possível, tentando pisar no tapete e não no piso de madeira. Encostei na porta sem tocá-la e prendi a respiração enquanto olhava pelo olho mágico. Não podia acreditar no que estava vendo. Na escadaria estavam 2 garotos adolescentes muito agitados. Estavam nervosos e inquietos, claramente sob efeito de algo, e um deles estava segurando um balde da Home Depot. E aqui é onde meu cérebro deve ter entrado em algum tipo de pânico dissociativo que voltaria para me assombrar mais tarde. No balde havia fita adesiva, uma corda, um martelo, alguns pedaços de madeira e uma faca longa e serrilhada, parecida com aquelas que se usa para cortar espuma de spray e deixá-la lisa. Me afastei imediatamente da porta. Meu cérebro estava a 1000 por hora. Por um breve momento pensei, não tem como isso ser real. Não tem como eles estarem carregando um balde cheio dessas ferramentas de assassinato bem na minha frente, para eu ver. É tão estúpido. Isso tem que ser algum tipo de brincadeira, não é? Fui até o olho mágico novamente para tentar olhar melhor para eles. Não reconheci nenhum deles. Deixe-me dizer o quanto isso foi significativo para mim. Eu era bastante popular na minha escola. Circulava entre os grupos sociais com muita facilidade. Me dava bem com todo mundo, e praticamente todo mundo me conhecia. E eu conhecia praticamente todo mundo. Parte disso, acredito, é porque entrei no ensino médio com minha autoconfiança a 1000.
Passei anos horríveis no ensino fundamental, sendo intimidado implacavelmente. Quando cheguei ao ensino médio, jurei que nunca mais deixaria ninguém fazer mal contra mim. Olhando para trás, parte de mim se pergunta se toda essa minha confiança cega me blindou para o fato de que talvez eu tenha me tornado um alvo. Quando percebi que não conhecia nenhum desses caras e que eles não eram amigos fazendo alguma brincadeira estranha, meu coração afundou ainda mais. Você pensaria que a coisa mais sensata a fazer neste ponto seria ligar para a polícia, e você estaria certo, seria. Mas, é claro, não foi o que fiz. Veja, eu sabia que, se ligasse para a polícia e minha tia descobrisse, nunca mais teria um momento de paz. Minha tia já era hiperparanoica com sequestros de crianças, abuso infantil, praticamente qualquer coisa que ela já tivesse assistido em um filme do Lifetime se transformava em medo concreto para ela todos os dias. Não posso dizer o que foi preciso para convencê-la de que eu, uma adolescente de 16 anos, ficaria bem no apartamento sozinha por algumas horas à noite. Então, é claro, meu cérebro adolescente egoísta e estúpido colocou isso como prioridade, acima de, sabe, ficar vivo. Pelo olho mágico, vi que um deles havia parado de pular e se contorcer tempo suficiente para inclinar lentamente a cabeça em direção à porta, tentando ouvir algum barulho lá dentro. Eu sabia que esta era a minha chance. No momento em que a orelha dele tocou a porta, recuei minha mão e bati a porta bem onde ele estava, e soltei o grito mais profundo e gutural que já fiz em toda a minha vida. Ele caiu para trás e o amigo tropeçou nele. Eles se agarraram e começaram a cambalear para baixo as escadas. Cheguei até o chão e olhei pela parte inferior das cortinas da janela da frente para ver a caminhonete saindo de lá. O pneu estava cantando. Nenhum vizinho saiu para ver se eu estava bem, e sei que me ouviram gritar. Isso foi tão aterrorizante quanto a experiência que acabei de ter. Nunca mais vi aqueles caras ou aquela caminhonete, e apesar de ter feito essa história parecer longa, o incidente inteiro não deve ter levado mais do que 8 minutos do início ao fim. Acreditei completamente que ver aquele balde cheio de ferramentas de assassinato foi o momento em que meu cérebro entrou em modo de autopreservação. E como não houve consequências, porque não falei sobre isso com ninguém, começou a parecer ainda menos real. O tempo passou, questionei isso várias vezes. Isso realmente aconteceu comigo? Mas eu sei que aconteceu. Foi tão estranho e inesperado que meu cérebro não teve o lugar certo para colocar isso. A pergunta persistente é: foi realmente aleatório ou foi realmente direcionado? E eles sabiam que eu estava em casa sozinha? Há alguns anos atrás, eu morava em uma casa grande com um monte de outros caras. Todos dividíamos o aluguel porque era muito mais barato. Todos estavam com pouco dinheiro por causa da faculdade, exceto eu. Dos 5 caras que moravam lá, eu era o único que não estava matriculado na universidade local. Um dos caras que morava lá era um amigo meu. Eu estava procurando um quarto para alugar perto do meu trabalho, e eles tinham espaço disponível. Funcionou bem para mim, porque eu era muito ruim com dinheiro, e realmente não podia pagar muita coisa. Como você pode imaginar, ficou bem agitado bem rápido. Todo fim de semana trazia um mini bloco de festas para a nossa casa, e estávamos totalmente de acordo. Álcool, drogas, dezenas e dezenas de caras e garotas. Eu acertei em cheio porque esses caras tinham uma boa rede de contatos através da faculdade. Nunca ficamos sem e sempre nos certificamos de manter a consistência. Se fosse sexta ou sábado à noite, nossas portas estavam abertas. Mesmo que um de nós estivesse doente ou algo assim, tínhamos medo de perder alguma coisa. Eu estava preocupado que se perdêssemos um fim de semana, todo mundo encontraria outro lugar para se divertir. Queríamos manter o máximo da festa em nossa casa, e bastou uma noite ruim para todo aquele medo de perder acabar. A casa em si nem era a mesma depois, e acabei me mudando não muito tempo depois. Os outros caras tiveram que ficar lá porque a renda deles era limitada, e os nomes deles estavam no contrato de aluguel. Ficava perto da escola. Eu tinha a liberdade de economizar e sair de lá no momento em que quisesse. Honestamente, não consigo lembrar qual noite foi, mas a casa estava animada e as paredes estavam todas vibrando com música, a dança, os gritos, tudo isso. Era literalmente uma rave na nossa sala de estar, um bar de alto padrão na cozinha. Ainda assim, 2 dos nossos colegas de quarto trabalhavam como bartenders, então eles sabiam como preparar uma bebida e criar o clima.
Estou falando de máquinas de fumaça, fantasias, todo tipo de coisa divertida. Entrar na cozinha era como entrar em um lounge de cassino ou algo assim. Alguns dos caras tematizavam seus quartos a cada semana. Então, um quarto seria como uma selva, ou uma nave espacial ou algo assim, o que só aumentava as chances de talvez conseguir que uma garota passasse a noite com eles. Posso dizer honestamente, com uma mente clara e consciente, que esse grupo de caras era honesto e totalmente legítimo. Nunca machucaríamos ninguém ou os atrairíamos para uma situação suspeita. É uma das principais razões pelas quais tantas pessoas estavam felizes em vir e festejar conosco. Era sempre uma diversão limpa, sem drama, sem estranheza, nada disso. Apenas música, álcool e diversão. A noite progrediu como de costume, mas por volta das 11 ou meia-noite, houve algum tumulto no quintal. Tínhamos um grande terreno com grama, um pequeno pátio, uma fogueira, o conjunto completo. E você tem que lembrar que esses fins de semana eu estava completamente bêbado, então muitos dos detalhes mais finos me escapavam. Posso dizer que nunca houve tumulto em nossas festas, então no momento em que ouvimos algo escalando lá fora, sabíamos que tínhamos que dar uma olhada. 5 de nós morávamos lá, mas apenas 2 de nós, eu e um dos bartenders, fomos investigar. Havia um pequeno grupo de pessoas, então o tumulto era fácil de encontrar. 2 caras estavam se enfrentando em algum tipo de discussão, e o confronto acabou ficando físico. Era óbvio, pois suas roupas e cabelos estavam todos bagunçados. Um cara parecia um pouco mais arrumado, e o bartender o conhecia, então o levamos para um lado para descobrir a história. Mantive o olho na multidão, mas principalmente no cara envolvido na confusão. Não sei como dizer isso, mas ele parecia estranho. Seu cabelo era longo e desgrenhado, sua barba estava tão mal aparada que quase pensei que fosse de propósito. Ele estava vestido sujo, com roupas folgadas, sem sapatos, e quanto mais eu olhava, mais eu tinha certeza de que não conhecíamos esse cara. Me ocorreu que nossas festas poderiam ficar um pouco grandes de vez em quando, e as pessoas erradas no campus estavam começando a ouvir que podiam ficar bêbadas praticamente de graça. Enquanto eu observava esse cara, fizemos contato visual, e ele estava me encarando. "O que está acontecendo, cara? O que está acontecendo aqui?" Eu fui até ele. "Nada, cuide da sua vida. Apenas um mal-entendido", ele explicou. Eu já tinha bebido demais a essa altura, e lembro de ficar agitado a ponto de ficar violento. "Cuide da minha vida?" "Ok, esta é minha casa, minha festa. Você entendeu? Você está criando problemas diretamente para mim. Então, se eu perguntar o que está acontecendo, você precisa me dizer, porque é mais meu negócio do que seu negócio. Você me entende?" Ele começa a dar alguns passos na minha direção, o que, francamente, eu não estava realmente preparado, mas não recuei, embora sentisse uma raiva fervendo sob minha pele, e esse cara simplesmente não parecia se importar. Neste ponto, o colega de quarto bartender e seu amigo, assim como outra garota, voltaram, e adivinha só? O amigo era um cara bastante certinho, e a garota era a namorada dele. Ambos corroboraram toda a história. Disseram que o cara estranho estava se comportando de forma estranha, dançando pelo quintal, e começou a cantar, mas não em inglês, como o discurso mais louco que você já ouviu, meio cantado. Depois, ele começou a cambalear e a esbarrar nas pessoas antes de derramar uma bebida na namorada do amigo, se desculpando e tentando limpar o peito dela com as mãos. Tudo isso foi explicado, e eu me virei para o cara, que agora estava olhando entre todos nós. Ele não tinha recuado, embora ainda tivesse esse olhar louco nos olhos. "E aí, cara?" eu perguntei. "Isso soa como o que aconteceu?" O cara imediatamente começa a discutir, ficando ainda mais agitado. Ele olhou ao redor e viu a multidão de pessoas se aproximando, literalmente de todos os ângulos. Já tínhamos organizado festas por 4 meses nesse ponto, então muitas dessas pessoas se tornaram nossas amigas. O cara percebeu que estava superado, começou a se acalmar, começou a apontar o dedo para nós, dizendo que cultivamos um ambiente tóxico, todo tipo de porcaria dessa nova era. Deixamos ele pegar suas coisas e então o expulsamos pela porta da frente, nada físico, mas deixamos muito claro que se ele voltasse novamente, chamaríamos a polícia. Isso seria o mínimo de suas preocupações. Depois disso, tudo voltou ao normal. Música, dança, bebida. E isso aconteceu de ser uma daquelas noites em que realmente chutei o balde, especialmente depois de afastar aquele estranho. Dentro de meia hora de fechar a porta atrás dele, tomei 3 doses.
Dizer que eu estava me sentindo bem era meio que um eufemismo. Não apenas pela bebida, mas por ter tirado aquele cara mais cedo. Algo sobre a maneira como ele se aproximou de mim imediatamente simplesmente me irritou. E obviamente, eu ainda estava pensando nele. Então o fim começou. As pessoas começaram a sair, uma por uma no começo, depois em pequenos grupos. Me vi relaxando com algumas pessoas que geralmente eram as últimas a ir embora, principalmente porque a festa não parava para elas. Eram os traficantes, sempre trazendo drogas por causa da escolha da substância deles. Eles não iriam simplesmente sair da nossa casa e ir para casa. Não. Eles simplesmente entraram nesse ciclo constante de todos os clubes diferentes e festas em casa perto da universidade. Enquanto ficava chapado com essa galera, não percebi que alguns dos meus colegas de quarto saíram com alguns dos convidados. Os 2 bartenders saíram com algumas garotas, meu amigo pessoal, e o cara que me arrumou o quarto saíram com alguns caras indo para outra festa logo ali na rua. Isso me deixou e o último colega de quarto, e ele já estava apagado no quarto dele. Eu estava surfando na onda de álcool na minha corrente sanguínea. O traficante de drogas se despediu e deu um fora pela porta da frente, me deixando sozinho com a embriaguez. Não havia chance de eu ir dormir. Eu não precisava trabalhar no dia seguinte, então decidi começar a limpar a casa. Isso geralmente era feito em time, mas como eu estava chapado e sozinho, simplesmente fiz isso sozinho. Comecei com os copos, garrafas de álcool, várias formas de lixo. Depois de meia hora, tinha 2 sacos de lixo muito cheios. Bebi cerveja e uísques enquanto trabalhava, apenas para manter a festa viva por um pouco mais, aliviar os efeitos das drogas que estavam deixando rapidamente meu sistema. Foi quando ouvi meu colega de quarto se movendo. Olhei pelo corredor e lá estava de novo, mas na verdade não estava vindo do quarto do cara. Estava ainda dentro da casa. Vinha de um dos quartos dos bartenders, o espaço do canto com as janelas que davam para a rua. Pensei por um segundo que talvez estivesse confuso, que ele não tinha saído e ainda estava se mexendo em seu quarto. Não era incomum para esse colega de quarto desaparecer em seu quarto. Havia uma parte de mim que precisava de uma visão sobre o que quer que fosse aquele barulho, pois parecia que estava ficando mais alto a cada momento que passava. Essa parte provavelmente era a paranoia das drogas. Peguei algumas coisas do balcão, um moletom com zíper e um carregador de telefone que pertencia ao colega de quarto em questão, e fui pelo corredor. Estava dando passos meio altos, até bati na parede, para que ele soubesse que eu estava indo para aquela parte da casa. Não era incomum para nós acabarmos nos esbarrando acidentalmente em vários estados de despir. Cheguei ao final do corredor e a porta dele estava parcialmente aberta. Legal, empurrei com o pé. E quem eu vejo? Não o cara que mora neste quarto, nem mesmo alguém que mora na maldita casa. É aquele estranho de antes, e ele abre um sorriso assim que os olhos se encontram. O som que eu estava ouvindo era sua tentativa meia-boca de passar pela janela, falhando em lidar com as persianas de qualquer outra forma que não fossem batendo nelas. Eram aquelas clássicas persianas de escritório dos anos 90, finas, barulhentas, e elas estavam atualmente dobradas e quebradas, além de qualquer conserto porque o cara que estava entrando tinha um braço através delas. Eu queria poder dizer que corri e joguei a bunda dele de volta pela janela, mas a paranoia na minha cabeça se transformou em pânico total. Joguei o casaco e o carregador de telefone meio para dentro do quarto e corri na direção oposta. Não tinha ideia do que fazer e só queria fazer um espaço entre mim e quem diabos era aquele cara. Olhei para trás e juro por Deus, esse cara estranho estava em câmera lenta andando pela névoa e a fumaça que pairava no corredor com o mesmo sorriso louco. Só quando olhei para baixo é que vi suas mãos segurando algo branco com os nós dos dedos bem apertados e tremendo. Estava escuro e nebuloso, então eu não podia realmente ver direito, mas a forma era de uma chave inglesa ou talvez o comprimento de um cano, algo para espancar. Virei a esquina e entrei na cozinha e olhei para o ímã das facas. Éramos chamativos e gostávamos de ter decoração chamativa assim, então todas as nossas facas de chefe ficavam em tábuas de bambu legais que colocamos na parede. Já tinha pensado nesse tipo de cenário antes e sabia exatamente qual lâmina eu ia pegar. A faca de filetar limpa, brilhante e afiada. Se você não estiver familiarizado, é a pequena fina no bloco, provavelmente com 6 ou 7 polegadas de comprimento, e é usada para cortar gordura de carne ou filetar peixe, qualquer tipo de corte preciso que você precisar.
Em nossa casa, estava brilhante porque raramente a usávamos. Lembro-me apenas do ensino médio trabalhando em um restaurante no bairro, sendo ensinado sobre diferentes facas para diferentes trabalhos, quais funcionam melhor. As facas de Bahia geralmente são as mais afiadas e têm a maior capacidade de penetrar. Meu plano era enterrar toda a lâmina no pescoço ou na clavícula desse cara quando ele dobrasse o canto da cozinha. Ele seria desativado sem dúvida. Era mais violento do que eu costumava ser, mas fui pego de surpresa em um estado de espírito bastante instável. De qualquer forma, lembro-me que meu colega de quarto estava na casa. "Derek! Derek!" Eu gritei o mais alto que pude. Estava prestes a dizer "acorda", quando percebi que o cara na casa... A. Não sabia que eu estava sozinho. E B. Não sabia que Derek estava dormindo lá. Há um cara na casa. O cara que expulsamos mais cedo. Vamos pegar ele. Nenhuma resposta, é claro. Os passos que eu podia ouvir descendo o corredor pararam, embora eu pensasse que meu blefe estava funcionando, ou pelo menos eu pensava assim. Lembro-me de nossa troca mais cedo naquela noite e senti que aquela raiva voltava. Eu podia ver o sol começando a aparecer pelas janelas agora. "Derek!" Tentei novamente. Ouvi a coisa mais doce então. Ele chamou meu nome de volta. Ele não estava tão apagado quanto eu pensava. Seu quarto estava logo atrás de onde o cara estava, então eu basicamente o tinha encurralado. De repente, pude ouvi-los lutando só um pouco mais abaixo do corredor. Corri e virei para olhar. Derek tinha o cara envolto por trás. O cano estava no chão, então eu peguei aquilo. O cara agora estava desarmado e eu corri direto para ele. Grande erro, porém. Ele estava lúcido o suficiente e flexível o suficiente para me empurrar para trás e me chutar bem no rosto. Não sou um cara particularmente alto, e esse sujeito tinha pernas longas. Caí de lado na parede, larguei a faca, graças a Deus, que caiu inofensivamente no azulejo e fez barulho longe de nós. Esse cara começou a uivar, o que foi assustador pra caramba, mas na verdade meio que me trouxe de volta ao momento. Meio que como o casal explicou mais cedo sobre a cantoria dele. Ele estava gritando palavras estranhas que nenhum de nós jamais ouviu antes. Voltei a ficar de pé e ajudei Derek a levar o cara para o chão. Então ele me disse para correr e chamar a polícia. Essa ideia nem sequer tinha passado pela minha cabeça, provavelmente por causa de todas as drogas que eu tinha tomado. Parecia estar chamando a polícia para minha própria festa. Eventualmente, eles vieram, junto com alguns paramédicos. Eles algemaram e diagnosticaram ele. Com um pouco de ajuda da confissão do cara, ele estava chapado de LSD a noite toda. Ele estava vagando pelo campus da universidade, chorando, chapado quando ouviu algumas pessoas falando sobre uma festa em uma casa. Ele seguiu as vozes e encontrou nossa casa. Ele disse que entrou porque viu a luz e ouviu a música. Ele pensou que era um sonho. Ele estava realmente confuso por estar em um lugar estranho, como se sua realidade estivesse se desfazendo aos pedaços naquela sala de estar, enquanto dançava sem ritmo ao ritmo da música alta. Ele nem lembrava que havia sido expulso uma vez antes de nós. As drogas eram para um tipo diferente de escape, ele nos disse. Ele só queria fugir de sua realidade por um tempo, ver o que aconteceria. Acho que acabamos por ser um escape estranho para ele.